Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Hoje o nosso assunto é saúde e estética. Já parou para pensar em quantas clínicas estéticas estão espalhadas pelo Brasil e também como aumentou o número de procedimentos realizados mundo afora? Mas, antes de tudo, a gente precisa pensar em saúde, não apenas em estética. Por isso, a gente trouxe hoje ao nosso estúdio a médica dermatologista que está aqui conosco, a doutora Laura Milman. Doutora Laura, que também é professora de cosmetria na Santa Casa, também é uma representante associada da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, muito bom te ter aqui hoje, doutora, para nos trazer informações, esclarecimentos, né? Porque a gente tem que pensar, como eu acabei de falar, não apenas em estética, mas sobretudo em saúde. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Doutora, a senhora percebeu nos últimos anos esse aumento? Vocês profissionais que atuam na área percebem de fato esse aumento de casos, de procedimentos que são realizados, aumento inclusive de profissionais, né, que se especializam na área de estética? Acho que sem dúvidas, aumentou muito o número de procedimentos estéticos. Acho que tem algo muito legal, assim, da gente poder, da medicina ter evoluído, ter novos procedimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar um pouco, porque como tu falou, tem muitas clínicas espalhadas por aí, e às vezes até que vendem uma coisa como se fosse algo simples, algo fácil, algo entra aqui e já sai de outro jeito. E muitas vezes sem o cuidado adequado que isso deve ter, né? Com relação até a vínculo profissional, a capacitação desse profissional para aplicação e mesmo condições de higiene do local, alvarás. Então, muitos cuidados que devem se ter, né? E não simplesmente aumentar o número de clínicas por aí, né? Esse assunto, doutora, ele ganhou ainda mais notoriedade quando, em junho desse ano, um empresário realizou um peeling de fenol, que é um procedimento estético, com uma pessoa que não tinha as especializações necessárias, o que resultou na morte desse paciente, né? E então se trouxe à tona a importância da busca de profissionais que estejam de fato capacitados. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou uma nota indicando que procedimentos como o peeling de fenol fossem feitos por médicos capacitados. Aí a importância, né, doutora, a senhora que inclusive é professora de uma disciplina que ministra ali a estética, sabe bem da importância que tem a escolha de um bom profissional, e não qualquer profissional, mas um bom profissional que esteja ali capacitado para atuar de acordo com as necessidades do paciente, né? Perfeito. E na dermatologia, então, a gente teve 6 anos de formação na medicina, mais um mínimo de 3 anos de dermatologia, então são muitos anos de estudo. E é importante, então, que o paciente procure a capacitação profissional, porque muitas vezes hoje o Instagram acaba sendo como um guia, número de seguidores, esse tipo de coisa, e muitas vezes tem capacitações ali na bio que não são verdadeiras. Então o paciente deveria buscar se esse profissional está realmente vinculado ao conselho da profissão que ele se diz ser. A gente sabe que na medicina o médico ele é capacitado a fazer a avaliação, dar o diagnóstico, e aí sim, a partir daí, poder sugerir procedimentos. E uma das coisas mais importantes, mais do que simplesmente fazer o procedimento, em termos de saúde, é importante saber reconhecer e tratar precocemente as complicações. Os procedimentos estéticos têm risco, a gente até fala que na face não existe área segura, então até para procedimentos injetáveis realmente sempre existe um risco, mas a gente estuda anatomia, a gente usa as técnicas adequadas para maior segurança. Mas o médico tem que estar, o profissional tem que estar capacitado para tratar a complicação que isso pode acontecer. O peeling de fenol, por exemplo, o fenol ele é cardiotóxico, então realmente pode levar a arritmias, então não é uma coisa simples. Então agora neste momento até o fenol está proibido, mesmo o médico que queira fazer peeling de fenol está proibido. O Conselho de Medicina e Cirurgia Plástica, todos da Dermato, estão batalhando porque o fenol ele é usado há muitos anos e em mãos adequadas ele pode dar resultados maravilhosos. Então, a importância realmente de cuidar um profissional, né? Doutora, eu anotei aqui algumas informações sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que a senhora acabou de mencionar, em relação aos procedimentos mais realizados, que vem ali, então, a toxina botulínica, o famoso Botox, os preenchimentos, o peeling, suspensão com fios. Tendo em vista esses aqui, são particularmente os que eu mais ouvi falar, queria que a senhora explicasse pra gente o que vem a ser, então, a toxina botulínica? Pode ter complicação colocando com alguém que não seja especializado naquilo? Então, a toxina botulínica ela vai atuar diminuindo a força da musculatura. Ela altera ali a liberação de acetilcolina, que vai ter ali, que vai levar à contração muscular. Então, a gente tenta fazer os movimentos e não consegue. Com isso, as rugas melhoram, os vincos,
E também é uma prevenção desses vínculos, porque a gente vai tentar ficar bravo e não vai conseguir, vai tentar elevar a sobrancelha. Mas uma coisa importante é que hoje todo mundo quer naturalidade, né? Então, alguns pacientes às vezes têm alguns preconceitos, dizem, ah, não, Botox eu não gosto, Botox eu não quero, e nem sabem o que é a toxina, na verdade. Então, o Botox é uma marca, né? Uma marca comercial da toxina botulínica. E sabe que sei lá, no passado, acho que teve uma notícia que aqui até em Porto Alegre, numa clínica, se encontrou uma toxina botulínica que nem tem Anvisa, que não se sabe de onde saiu. Então, sim, existem riscos, né? Daqui a pouco um material que não teve o cuidado adequado, se pode levar a uma infecção, seja inicial, seja tardia, ou até alguma outra complicação. Então, tem que se ter cuidado. Um procedimento que também se faz muito é o preenchimento com ácido hialurônico, né? Que a gente vai depender do que se quer de objetivo, mas é um gelzinho de ácido hialurônico que a gente degrada com o tempo. A gente fala que dura de 1 ano a 1 ano e meio. Na prática, dura até mais do que isso, que é muito interessante. Tem, hoje em dia, ultrassom microfocado também, que são aparelhos que aquecem na profundidade e levam estímulo de colágeno. Os bioestimuladores injetáveis, os nomes comerciais mais frequentes, assim, que se tem é o Sculptra e o Radiesse, que vão levar o corpo a estimular colágeno. Então, tem os fios de PDO, como tu citou, que são fios que são degradados também pelo corpo e nesse processo vão estimular colágeno também. Então, e também cada vez mais a gente busca a combinação de tratamentos para ter resultados naturais, né? Então, esse eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas hoje. A gente comentou aqui, doutora, sobre o peeling de fenol, que a senhora nos explicou, né? O que ele vem a ser. E a gente percebe muitas, às vezes, até em estéticas, nem podemos chamar de clínicas, né? Mas a gente percebe que muitas pessoas vendem a ideia de peeling. Mais uma coisa importante, né? Até mesmo dos produtos que a senhora veio nos trazer aqui, a informação de substâncias ali, que daqui a pouco não eram autorizadas pela Anvisa. Então, até mesmo nas substâncias que o profissional usa, que a gente tem que estar prestando atenção, né? Perfeito, isso aí. Procedência é importantíssimo, né? E a senhora percebe, doutora, entre os profissionais, essa necessidade de preocupação, assim, em buscar os melhores fornecedores de produto? Sim, sem dúvida. É importantíssimo. Em relação aos alunos, a senhora que é professora, né, numa disciplina que atua ali na estética, tem percebido também um aumento, doutora, de profissionais que estão buscando essas capacitações? Sim, acho que sim. E eu acho que uma coisa importante a gente falar, então, que tem algo muito legal, acho, do aumento dos procedimentos estéticos, mas cuidar, então, essa banalização dos procedimentos, uma das coisas que a gente falou, então, realmente é a vida em primeiro lugar, então, o risco que isso pode trazer. E uma outra coisa que eu acho que também tem que se ter cuidado, que a gente vive uma época de muitas redes sociais, um Instagram, que eu acho que é o que a gente mais usa hoje, que nos traz muitas fotos com filtro, com coisas que muitas vezes não são verdadeiras, de pele perfeita, sem poros, ou às vezes até filtros que modificam a estrutura do rosto. E daqui a pouco, muitas pessoas acabam buscando algo que às vezes nem é real. Então, eu acho que isso tem que ter muito cuidado, por isso até o termo harmonização facial, que muita gente usa. Na dermato a gente não gosta muito, porque a harmonização facial ficou muito vinculada a uma padronização facial. Então, todo mundo vai ter que ter uma mandíbula marcada, um queixo projetado, um nariz arrebitado, uma boca muito grande, às vezes. Então, isso não soa muito bom, assim, não é muito legal, né? Todo mundo com o mesmo rosto. Então, o respeito à individualidade, também ver o que importa para esse paciente. Porque às vezes pode ter alguma coisa até de estrutura facial, um queixo muito pequeno, uma boca muito pequena. Tem coisas que a gente pode corrigir, pode embelezar e pode suavizar o envelhecimento também de quem se importa. Então, eu acho que tem 2 lados que a gente tem que cuidar. Um lado da massificação, então também tem uma indústria que quer nos vender, que quer que a gente compre coisas materiais e compre procedimentos, então a gente também tem que tentar ficar atentos a isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem algo que nos incomoda, também tem um outro extremo de alguém que se incomoda, que está envelhecendo, se olha no espelho e não gosta muito do que está vendo. E hoje em dia tem coisas que a gente pode suavizar o envelhecimento. É isso, envelhecer a gente vai, todo mundo vai, que bom, tomara que vamos envelhecer. Mas também poder, se a pessoa se incomoda, poder também fazer alguma coisa com segurança, com um profissional adequado, sem se colocar em risco. Então, também poder abrir a cabeça para isso, né? Doutora Laura, inclusive, muitos procedimentos estéticos auxiliam na melhora de qualidade de vida, melhoria de saúde, né? Perfeito. Então, trazem, além da autoestima para a pessoa, muitas vezes, daqui a pouco, uma harmonização ali pode trazer algum movimento. Eu leiga falando, imagino, né, que pode trazer uma
enfim, uma sensação melhor para o paciente, Perfeito, né? Então melhora é bem de autoestima mesmo, isso é muito importante, né? A toxina tem até estudos mostrando a toxina botulínica melhora de depressão, então tem até, e eu acho que além disso é isso, o autocuidado, o se gostar, dentro de algo saudável, é isso, não na busca de, por isso também tem que cuidar da comparação, né? Não se comparando com outras pessoas ou até com essa coisa de Instagram. Então, a comparação traz depressão, ansiedade, né? Então, isso até tem que cuidar principalmente com os adolescentes. Eu acho que estão cada vez mais cedo expostos a tudo isso, né? Na minha época era revista, né? Capricho, Vogue, sei lá. Hoje é o Instagram que tu vê não só essas pessoas distantes, como era na minha época, de revistas, como tu vê teus amigos, todo mundo, e às vezes em fotos não verdadeiras, né? E hoje, doutora, uma coisa que eu percebo, inclusive no Instagram, né, é a questão de como tá fácil realizar um procedimento estético. Muitas vezes, parcela no boleto, parcela no cartão, então tá cada vez mais acessível para as pessoas realizar. E muitas vezes essa acessibilidade não é sinônimo de que tem algo bom acontecendo, né, doutora? Perfeito, concordo 100%. E também eu acho que o procedimento estético tem que ser algo bom, sabe? Então, mas até isso, é um paciente que financeiramente está apertado e daqui a pouco é bombardeado por isso, porque eu tenho que fazer, porque fulaninho fez, e daqui a pouco até se coloca numa situação desfavorável, né? Então, acho que tem que ser algo saudável, algo na busca de uma coisa boa, né? E não por uma pressão. Isso que eu acho que a gente tem que é difícil, né? Haja terapia pra gente conseguir separar o que realmente importa para nós e o que esse meio social, essa pressão estética que existe, que está nos forçando a buscar, né? Inclusive, doutora, uma questão que a senhora trouxe aqui foi a questão da padronização. Muito se ouve falar entre as pessoas, enfim, eu leiga falando, mas eu escuto muito falar que hoje em dia não é mais harmonização facial. Ela é uma coisa que todo mundo fica com o mesmo rosto justamente por isso, né, doutora? A gente tá ali buscando uma perfeição que não existe, né? Que não é natural da pessoa. Perfeito. Então, isso, o respeito à individualidade de cada um, né? Isso é importantíssimo. E ainda nesse sentido de harmonização, a gente percebe também muitos erros, né, doutora? A gente percebe que muitas pessoas pecam pelo excesso e muitas vezes tentam corrigir depois essas falhas. Então, eu imagino que a senhora, enquanto profissional, já teve que consertar algum erro, já teve que, pelo menos, lidar com alguma situação dessas. Como que é para vocês nesses momentos, doutora? Eu acho que, assim, ó, teve há uns anos atrás, até não faz tanto tempo, eu acho que tava muito isso da harmonização facial e mesmo influenciadores, esse tipo de coisa. E aí se viu um movimento de muitos influenciadores até tirando o seu preenchimento, né? Então até essa questão, o ácido hialurônico, existe um antídoto, que é a hialuronidase, que vai dissolver o ácido hialurônico. Então, em alguma coisa até de algum acidente vascular, alguma coisa de complicação, pode ser usado a hialuronidase ou eventualmente algum excesso, algum arrependimento, então é possível de ser retirado. Então, de certa forma, também às vezes o perfil de paciente que a gente tem a ver com o nosso perfil, né? Os meus pacientes, de forma geral, buscam a naturalidade. Então, mas eu acho que dá pra gente pensar que, de certa forma, tá tendo esse retorno um pouquinho, né? A que seja percebida a melhor e não o procedimento, né? Não, olha ali, a Vanessa fez um preenchimento labial e chega com uma boca enorme, fez... E sim, não que a gente não possa preencher o lábio, porque o lábio vai mudando com a idade, vai murchando, mas algo com naturalidade, né? E até agora eu lembrei, falando dos produtos, então, o ácido hialurônico, então, ele tem esse antídoto, que para complicações é fundamental a gente poder degradar esse produto, porque, então, riscos do preenchimento com ácido hialurônico tem necrose, cegueira, mesmo AVC e até a morte. Então, esse antídoto é importante. E existe o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que se fala, eventualmente aparece na mídia. Recentemente teve uma influenciadora, eu acho que faleceu, né? Acho que foi no glúteo até, e foi um caso de embolia. Na dermatologia, a gente praticamente não usa mais esse produto, talvez com o tempo até acabe sendo banido, tá em trâmites. E a grande questão é que ele não tem um antídoto, então, eventualmente, se acontecer uma injeção vascular, não tem o que ser feito. E a questão que ele é permanente, então o PMMA colocado, ele fica para sempre. Se precisar ser removido, tem que fazer alguma excisão cirúrgica. Teve no Fantástico uma reportagem recente que teve uma paciente que foi enganada, achando que tinha posto ácido hialurônico no lábio e foi PMMA. E ela teve que fazer uma excisão. E é uma substância mais barata, doutora? Bem mais barata. Também teve alguma outra reportagem que mostraram, eu não sei, mas é muito mais barato. E então essa paciente teve que remover, então para ver realmente algo grave, assim, de
confiar no profissional, confiar no produto que ele vai utilizar, né? Então, isso tem que ser levado em conta. E muitas pessoas são enganadas, acabam pagando por uma coisa e recebendo outra, mas também tem quem tenha consciência, né, doutora, infelizmente, e sai buscando mais barato, mas muitas vezes o barato sai caro, né? Perfeito. Doutora, e em relação a essas substâncias, esses ácidos, né? Eles estão cada vez mais populares, a gente consegue comprar na farmácia produtos de beleza ali, que tem pelo menos algum índice, né, de substâncias. Por que é importante a gente também ter a recomendação de médicos dermatologistas para utilizar esses produtos e não sair qualquer produto à toa? Perfeito. E assim, existem tantos cosméticos, né, que a gente que é uso aberto e livre, né, a compra. Existem remédios com prescrição médica, existem ácidos também, mais remédios, digamos assim, que também podem ser comprados sem receita, mas risco de irritação, sensibilidade. Então, aí também a importância de um dermatologista avaliar essa pele, poder prescrever os produtos para essa pele. Às vezes tem pacientes que pegam coisas indicadas por um amigo, por exemplo, é uma pele totalmente diferente. Uma coisa que agora acho que deu uma baixada, tinha aquelas caixas da beleza que as pessoas assinavam, sim, assim como tinha de vinho, de outras coisas, tinha de caixa de beleza, e chegava uma caixa de produto, cheia de produtos para a pessoa todo mês, e daqui a pouco tinha produtos que a pessoa nem tinha indicação, ou ia irritar, ia eczematizar essa pele. E fora que, por exemplo, tem produtos que, é ácido retinóico, não pode se usar em gestação, então tem várias ureia em determinadas concentrações, então tem muitos riscos, assim, também no uso indiscriminado, né? É importante ter sempre uma avaliação. Muitos produtos que não podem ser usados associados também, né, doutora? Perfeito. Que prejudicam. E em relação a essas questões que trazem de complicações depois, alergias e tudo mais, vocês percebem isso muito nos atendimentos de vocês, doutora? De pessoas que chegam ali que usaram algum determinado produto. E como é que vocês fazem para daqui a pouco avaliar? Porque daqui a pouco se é uma pessoa que usa muitos produtos, como é que ela chega a descobrir qual que está sendo... Perfeito. Muitas vezes tem que parar todos, né? Primeiro acalmar essa pele, seja através de... E às vezes até menos é mais, né? Mas seja através de hidratantes, calmantes, compressa com chá de camomila. Então vai ter que avaliar o caso para primeiro, né, baixar essa inflamação, essa irritação, para aí sim poder reiniciar um novo processo com cautela, né? E às vezes um produto por vez. Eu me recordo, doutora, que a primeira vez que eu ouvi algum assunto relacionado à estética, alguma complicação em função disso, foi uma aplicação de uma famosa influenciadora de hidrogel. Ela aplicou 200 vezes a mais do que o indicado, do que o usual. E a gente percebe que lá, a gente está falando de 10 anos atrás, já se ouvia falar nesses erros na preocupação que se tinha que ter constante, né? Perfeito. Com essa busca por uma perfeição que não existe. E aí a gente acaba colocando a nossa saúde em risco, né? Perfeito. Então, risco de embolização, de infecção, né? De septicemia. Então, realmente tem que ter cuidado. E é importante se falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente só vê depois teve algum óbito e a coisa passa e tudo segue. Então, é muito importante né, trazer isso à tona para os pacientes pensarem a respeito, poderem pensar em quem são os profissionais que eles estão entregando a vida deles, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Doutora, e quais são as principais complicações que vocês percebem, assim, mais severas, que chegam, assim, para vocês nos hospitais, nas emergências? Que eu acho que, assim, com relação aos procedimentos de cosmetria, de estética, são os procedimentos injetáveis que trariam mais risco. O pirindifenol a gente já falou a respeito, né? Então, realmente, o risco de uma injeção intravascular, né? De alguma compressão também, podendo levar a necrose, como a gente falou, cegueira, AVC, óbito, né? Então, realmente é grave, né, a coisa. Doutora, e quando vocês se deparam com situações como a gente já ouviu histórias de pessoas que injetaram cimento nos lábios, como que é para vocês profissionais lidarem com esse tipo de informação? É complicado, né? Uma coisa que hoje nos ajuda, que muitas vezes o paciente, já fiz procedimentos, às vezes não sabe o que colocou no rosto. Então hoje a gente tem a ajuda do ultrassom, que a gente pode fazer um ultrassom com Doppler da face, e através das características radiológicas, a radiologista consegue nos sugerir se tem hidrogel, se tem metacrilato, esse PMMA que a gente falou, se tem ácido hialurônico, e a partir daí a gente poder definir junto com o paciente se pode ser realizado alguma coisa a mais, o que não pode. Porque pacientes que têm esse preenchedor definitivo, o PMMA, a gente tem que ter mais atenção, ou evitar de injetar qualquer coisa, ou o paciente tem que estar muito ciente que é um paciente que tem maior risco de ter complicações, como nódulos. Então, pelo menos a gente tem esse artifício para nos ajudar a descobrir o que tem ali por trás.
Doutora, a senhora me contava antes do seu currículo, né? Uma doutora muito bem preparada, que além de ser médica dermatologista, antes de tudo é médica, né, doutora? Então, quero que nos fale um pouquinho sobre toda essa sua preparação até chegar na dermatologia. Perfeito. Então, a medicina são 6 anos de formação, né, como todos. E aí, a residência de dermato, no mínimo, são 3. No caso, eu fiz, depois de ter feito esses 6 anos de faculdade, eu fiz clínica médica no Conceição por 2 anos. E depois 3 anos de dermatologia na Santa Casa. Então, no total, foram 11 anos de estudo, né? Então, essa parte clínica que a gente tem, então, é importante, né, pra gente... E fora, saber indicações, contraindicações dos procedimentos. Então, às vezes o paciente está com alguma infecção, está com uma virose, está com uma sinusite, um dente, e daqui a pouco o ideal é não injetar nada naquele momento. Então, o paciente é um todo, né? E como a gente viu através do fenol, que a gente pensa, não, é só um peeling. Não, tem efeito cardiológico. Então, realmente é importante que o profissional saiba identificar, diagnosticar, indicar e poder tratar uma complicação se eventualmente isso aconteça, né? Uma coisa que a senhora me fez pensar agora, a doutora, foi na temida ficha de anamnese, né? Que o paciente muitas vezes responde ali algumas questões. Aí que está a importância. Agora, pensando nisso, a importância de não mentir, não omitir informações ali, né? Qual que é a orientação para esse paciente nesse momento, doutora? Perfeito. Acho que é importantíssimo. Medicações de uso diário, patologias, às vezes o paciente pode ter alguma doença autoimune, então a gente tem que cuidar com relação aos procedimentos estéticos. Doenças prévias, como a gente sabe até do fenol que a gente estava falando, então problemas cardíacos, hepáticos, renais também são importantes. O PMMA que a gente falou também tem levado à insuficiência renal, então é importante saber. Então a gente vê que o paciente é um todo, né? Que não dá para simplesmente, não, é só estética, não é, é uma vida, né? E o que vem a ser a cosmetria, doutora? A cosmetria a gente chama, então, essa parte da dermatologia mais voltada para a estética. Então, que a gente engloba desde os cuidados com a pele, os procedimentos, então, essa abordagem como um todo. E uma coisa que a gente percebe também são as profissões cada vez buscando mais especializações na área da estética. A gente vê dentistas, biomédicos, né, doutora? A estética, ela tem sido uma preocupação entre praticamente todas as profissões, a gente percebe hoje em dia, né? Perfeito. Então, é isso que a gente está falando, né? A escolha do profissional é importante que o paciente busque um profissional que possa se responsabilizar por todo esse procedimento. Então, por eventuais complicações. Então, como a gente falou, os procedimentos estéticos têm risco. Não existe algum procedimento com 0 risco. Então, o injetor, o médico, é preparado, né, para poder ver esse todo e poder evitar complicações, mas se acontecerem, poder tratá-las, né, o mais precoce possível. E hoje em dia a gente tem idade, doutora, para realizar procedimentos estéticos ou é uma coisa para todos os públicos? Assim, ó, não tem uma idade certa. E a gente até falou da toxina botulínica aqui mais cedo, que toxina botulínica é para todo mundo e desde muito cedo? Não, depende. Mas a gente vê pacientes jovens já começando com rugas estáticas, a pessoa está paradinha e já está vincando essa pele. Então, se a pessoa se importa, isso que é importante, não é para todo mundo. Se a pessoa se importa com isso e não quer que isso piore, pode começar a toxina cedo, né? Não existe uma idade certa para isso. Como a gente falou, às vezes alguma coisa estrutural do rosto, um mento pequeno, alguma coisa assim, precisa chegar aos meus 30 anos para poder corrigir meu queixo? Não. Então, não existe uma idade mínima, né? Mas existe uma avaliação correta. E também eu acho que cabe também dar uma segurada para poder separar o que é pressão social, ainda mais às vezes de um adolescente, por exemplo. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Doutora, em relação à dermatologia, uma coisa que eu percebi enquanto paciente foi que a dermatologista eu nunca busquei como uma prevenção. Hoje eu já busco mais em função de alguns problemas de saúde, porém muitas pessoas veem a dermatologia apenas como uma medicina para depois resolver algum problema, mas muito mais do que isso, é uma prevenção, né? Por isso que é importante que tenha esse acompanhamento desde uma alergia e tudo mais. Quando que a dermatologia é indicada, doutora? Em quais casos? Então, assim, pra mim sempre, né? E tem uma grande questão que a gente não comentou aqui, que é com relação à avaliação dos sinais, dos nervos, né? E muitas vezes, até esse risco de cair em mãos não preparadas, a gente tem história por aí de, daqui a pouco, um melanoma, que é o câncer de pele mais grave que existe, ser tratado com laser, como se fosse uma mancha. Então, mesmo isso tem que se ter cuidado. E aí, com relação à parte de estética, que a gente tem falado mais,
é legal a prevenção, né? Então, e a prevenção para quem se incomoda, né? Com relação a cremes, proteção solar, isso acho que é importante para todo mundo. E com relação a essa parte estética, para quem quer prevenir o envelhecimento, é legal começar cedo, a se cuidar o sol hoje em dia. Mais do que nunca a gente sabe que, e qualquer artigo que vai falar de envelhecimento, o número 1 é radiação ultravioleta, né? De flacidez, de perda de colágeno, então esse cuidado com o sol. Então, acho que essa orientação é indicada para todo mundo, né? Então, e a avaliação da pele, isso do câncer de pele, que eu acho que é uma das coisas mais importantes também para a gente cuidar, né? Inclusive, doutora, uma situação que a gente está vivendo nesse momento é a questão das queimadas, das fumaças. Então, uma curiosidade que eu tenho é a nossa pele. Como é que fica? Porque a gente sente as nossas mucosas secando. Perfeito. Como é que fica a nossa pele nesse? Tem que cuidar mais da hidratação, né? Tomar bastante água e hidratação, realmente passar mais hidratantes. Com relação à mucosa, muitos têm se visto também os otorrinos falando, né, de aumento de casos, de rinite, de tudo. Então, a hidratação mesmo da mucosa nasal. Então, realmente, isso tem que ter um cuidado a mais, né? E já aproveitando até que o inverno está acabando, né? Já aproveitando para cuidar também a água do banho, não muito quente, banho não muito demorado. Passar hidratante depois, sempre, né, pós-banho. Doutora, e a dermatologia, os profissionais, eles são capacitados para atender todos os públicos? Ou existe o dermatologista pediátrico, ou existe o dermatologista que atua com peles mais maduras? Como a gente está numa capital, então em Porto Alegre hoje em dia a dermato está muito segmentada, né? Eu divido consultório com o Dr. Leandro, que ele é especialista em cabelo, por exemplo. Então ele só atende cabelo. Eu estou mais focada na estética. Tem dermatologistas pediátricas aqui em Porto Alegre. Tem dermatos especialistas em sinais. Isso que a gente falou da revisão dos nevos. Muitos pacientes, principalmente quem tem história de melanoma e tem muito sinal, o ideal até é fazer um mapeamento, é mapear esses sinais para poder comparar. Porque às vezes não tem como o paciente identificar um sinal novo, quem tem muitos sinais. Então, tem dermatos especialistas em sinais, dermatos especialistas em alergia. Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem várias especialidades. Provavelmente, numa cidade menor, no interior, o dermato acabe abraçando mais áreas, né? Inclusive, tem os dermatologistas que tratam as unhas, né, doutora? Sim, especialista em unha, que até tem essa questão da esmaltação em gel, que tá todo mundo viciado, que tem que cuidar, né? Que a esmaltação em gel tem que ser usada pouco, então assim, para um casamento, para viagem, para alguma coisa, né, especial, assim, e não a rotina de usar todo dia que acaba enfraquecendo a unha, né? É curioso, né, doutora, falar, porque uma vez nós fizemos uma reportagem sobre câncer de pele e teve um paciente que iniciou com câncer de pele embaixo da unha. Então, como uma parte pequena do nosso corpo representa uma dimensão enorme, né, se for parar para pensar. Perfeito. E em relação à esmaltação em gel, também é outra coisa que se popularizou bastante. E uma coisa importante para fazer esse alerta também, doutora, é essa questão das trends do momento, né? Muitas pessoas se atentam ali o que está em alta, peeling está em alta, esmaltação em gel está em alta. Por que é importante a gente não se prender a essas coisas que estão em alta, mas sim ao que nos faz bem, ao que é importante para a gente naquele momento? Eu acho que é isso que a gente está falando, e tem uma indústria atrás de tudo, querendo nos vender, querendo que a gente consuma, então sempre vai ter o que está, a moda, seja com alguma coisa física ou algo que a gente tem que comprar, então, e às vezes a gente entra em furada, né, então eu acho realmente tentar se afastar um pouco disso, eu conseguir ter um pouco de sanidade, de se afastar e ver realmente o que importa pra gente, para ser de verdade, né. E uma coisa também que mudou bastante nos últimos anos, doutora, a senhora que divide consultório com um médico que é especialista em cabelo também deve perceber isso, é a preocupação dos homens também com a estética, né? Antigamente a gente via não somente, mas mulheres procurando mais dermatologia. E hoje a gente vê que isso está se popularizando cada vez mais em todos os sexos, enfim. Perfeito. Eu tenho bastante pacientes do sexo masculino e fazendo toxina, bioestimulador, ultrassom microfocado. Então isso é também legal de ver, né? De tirar o preconceito também que o homem não pode fazer, não pode se cuidar. Então isso é muito legal realmente da gente ver. E como que é para a senhora, enquanto professora, doutora, preparar esses profissionais, né? Porque a gente vê que as gerações, elas vão mudando, né? A gente vê até mesmo as tecnologias nos ajudando ou não nos ajudando. Tem toda essa questão do Instagram que a senhora comentou conosco aqui, reforçou, né? Que a gente vira ali, rola o feed, aparece cada vez mais procedimentos indicados. Como que é para vocês ensinar essas pessoas que estão lidando com situações mais novas,
novas, daqui a pouco estão aprendendo um mundo totalmente novo, totalmente diferente, né? Perfeito. Eu acho que o maior ensinamento que a gente pode dar é o foco no paciente, sabe? Então, isso que eu acho que até as coisas mais ricas, assim, que eu ganho lá na Santa Casa, é a troca com os residentes, a gente atender o paciente junto, saber da vida dele, fazer um plano de tratamento, e é isso, ver o que incomoda para o paciente, que acho que às vezes também eles já saem querendo fazer tudo, né? Então, mas importa para ele, o que importa? Então, e é isso, e da segurança, né, de todo o cuidado que a gente tem que ter com relação ao procedimento em si. Mas acho que a maior troca e o maior ensinamento, acho que pode ser o respeito ao paciente, sabe? É importante, né, doutor? Porque são esses profissionais que vão estar atendendo amanhã também, né? E em relação a esse plano de tratamento que a senhora comentou comigo agora, outra coisa importante, reforçando na dermatologia, é o tratamento seguir contínuo, né? Muitas vezes a gente tem uma alergia, passa uma pomadinha ali, resolveu momentaneamente e para o tratamento. Isso, muitas vezes, inclusive, a gente nem procura um médico dermatologista para nos orientar, né, doutora? Perfeito. Por que é importante buscar um dermatologista, inclusive numa pequena alergia que a gente tenha, e depois prosseguir com o tratamento, prestar atenção nisso? Porque eu acho que a primeira coisa é o diagnóstico, né? De saber o que está acontecendo, né? É uma alergia, o que causou? Ou é um fungo, ou é uma psoríase, ou é... Então, é importante essa avaliação para ter, primeiramente, um diagnóstico e aí, assim, poder ver, né? É uma doença curável, vou usar um tratamento prescrito, vou resolver o assunto, é uma doença crônica, e aí eu preciso também ter uma manutenção desse tratamento. Então, o diagnóstico é importante, né? Pegando esse recorte dessa toxina botulínica que é muito aplicada, né? Houve um dado ali da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que chega a ser quase 90% dos procedimentos realizados. Existem doenças, doutora, ou alguma condição que impeça alguém de colocar uma toxina botulínica ou é avaliado de acordo com o paciente? São doenças raras, doenças neuromusculares que não são muito frequentes, uso de alguns antibióticos que podem contraindicar o uso da toxina, mas é algo tranquilo, assim, não é algo com muitas contraindicações. E existem também essa questão de... Hoje em dia a gente vê muito vitamina, né, doutora? Vitamina para cabelo, aquelas gominhas de cabelo, né? Vitaminas para pele, vitamina C para isso, vitamina D para aquilo. E muitas vezes a gente compra um produto e nem tem a quantidade necessária para... Vende a marca, mas não vem a quantidade boa que a gente deveria usar, né? Perfeito. Por que é importante também ter essa recomendação do profissional? E assim, ó, muitas vezes suplementos vitamínicos então vão ter, às vezes, um pouquinho de cada vitamina. Se a pessoa tem uma deficiência real, muitas vezes não é o suficiente, né? E fora o risco também de hipervitaminose, a pessoa está tomando algo que não precisa ou está associando suplementos diferentes e que tem o mesmo componente. Então, realmente é importante. Tem também a biotina, por exemplo, que está presente em vários desses nutricosméticos, vamos chamar assim. Pode alterar o exame de TSH e T4 livre da tireoide, então tem que suspender antes de coletar o exame. Então, tem que ter cuidado, né? E aproveitando o gancho, talvez já falar um pouco do colágeno via oral, né? Que tem esse mito, verdade. Então, a evidência científica a gente não tem muito forte mesmo de tomar o colágeno via oral. Mas os peptídeos de colágeno a gente eventualmente usa após um procedimento de estímulo de colágeno. Então, se o paciente vai fazer um bioestimulador injetável, um ultrassom microfocado, que vai cutucar o corpo a produzir colágeno, nesse período por 3 meses, talvez valha a pena suplementar o colágeno. Mas realmente não tem evidência suficiente que isso vai mudar a nossa vida, a gente tomar o colágeno uma vida inteira. E o que é o colágeno, doutora? O que ele vem a ser? Qual que é a importância dele? Eu vejo muitas pessoas tomando suquinho de colágeno, já vi isso. Então, assim, e o colágeno a gente vai perdendo, né? A gente vai degradando o colágeno desde lá nossos 30, 35 anos, a gente vai diminuindo a produção e aumentando a degradação de colágeno. E uma coisa importante, a radiação ultravioleta é bem importante nisso, estilo de vida, alimentação, atividade física, tabagismo, né? Então, coisas que também vão alterar e vão fazer a gente degradar mais rápido esse colágeno. Então, por isso que também a gente cada vez mais busca esses procedimentos que seriam mais, digamos, naturais, no sentido de estimular o nosso corpo a produzir algo que a gente já tem, que é o colágeno, né? Mas a gente não tem procedimentos que injetam colágeno, isso não existe, né? São outras substâncias, tipo o ácido polililático ou a hidroxapatite de cálcio, que vão levar o nosso corpo a produzir o colágeno. Doutora, e quais são os desafios? A senhora comentou aqui sobre aquela busca pela perfeição logo no início do programa. Quais são os principais desafios em atuar na área da dermatologia, sabendo que hoje as pessoas estão reféns da internet, cada vez buscando coisas mais perfeitas, coisas que não são possíveis de se alcançar? Como que é para vocês passar esse retorno para o paciente?
Eu acho que é a boa conversa, né? E tentar sempre... A gente sabe que também, em função de tudo isso, às vezes tem pacientes com transtornos, dismorfia corporal, né? De daqui a pouco não se enxergam realmente como eles são. Então, eu acho que realmente da conversa, de entender expectativas, até isso, alinhar, né? Para o paciente não ficar frustrado, às vezes, vai fazer um bioestimulador de colágeno e acha que vai rejuvenescer, né? 30 anos, assim, que vai puxar aqui. Então, eu acho que muito de alinhar, de tentar entender, de tentar ir trazendo o paciente para a realidade, porque senão realmente você cai senão o procedimento pode fazer até mal, né? Um paciente que está buscando uma coisa que não existe, né, irreal, e aí vai fazer um procedimento buscando aquilo que não vai acontecer, então só vai trazer mais frustração, mais ansiedade, né? Então isso tem que ser bem alinhado mesmo. Uma coisa que a senhora me fez pensar agora, aproveitando a sua presença aqui, doutora, é a questão da gente estar no Setembro Amarelo, né? Um mês que a gente fala muito sobre valorizar a vida, o quanto a pressão estética prejudica a saúde mental das pessoas. E é importante falar sobre isso, né? Na área da dermatologia, é pensado nisso também, doutora? Claro, sem dúvida. Não sei se pelo meu jeito, mas eu acabo tendo pacientes que são bem pés no chão, assim. E é isso, só que a gente sabe, estudos mostram que está aumentando a ansiedade, depressão, essa pressão estética está fazendo muito mal para a juventude. Esses dias uma paciente me comentou que convidou a filha para ir para Noronha nas férias. Ela disse, mãe, eu não tenho corpo para ir para Noronha. Nossa. Aí tá pensando, então a pessoa vai deixar de viver, sabe, um lugar lindo, aproveitar com a mãe dela. Não, porque eu não sou o suficiente, né? O que é o corpo de Noronha, né, doutora? Perfeito, perfeito. O que é? Então, e uma jovem, né? Então a gente vê que essa busca do ideal perfeito não existe, né? E daqui a pouco a vida passa, daqui a pouco a pessoa deixando de aproveitar coisas, deixando de viver em função de não sou bonita o suficiente ou meu corpo não tá bom o suficiente. Então acho que isso é importante também a gente falar. E eu vejo que cada vez mais, mesmo pessoas famosas, influenciadoras, também estão se mostrando sem filtros, também estão falando sobre isso, mostrando uma celulite. Então, acho que isso nos ajuda, né? Acho que esse processo acho que é importante aí da gente ter. Inclusive, doutora, eu tenho visto algumas notícias, não sei se é verdade, não dá para acompanhar o tempo todo mundo da internet, mas parece que no ano que vem o Instagram vai derrubar os filtros, né? Isso ajuda um pouco a dermatologia? O que vem a ser isso, doutora? Acho que sim, acho que ajuda, né? Porque daí a gente vai buscar mais o que a gente é, né? E melhorar o que a gente é, e não essa transformação que às vezes o filtro causa, né? E tem estudos mostrando que até que essas pessoas que fazem muita selfie, tiram muitos autorretratos, isso até, essas pessoas, vamos pensar até nos adolescentes, de repente, que tiram mais, ou daqui a pouco até isso muda a forma que a gente se enxerga no espelho, sabe? A gente se acha mais feio por causa disso, ou mais bonito, deixa de ver a realidade, né? Se desconecta um pouco e a gente sabe que mesmo os telefones hoje, mesmo, eu vou tirar uma foto minha sem filtro com o meu iPhone, tem filtro, né? Então é difícil da gente conseguir se desvincular de tudo isso e poder se olhar no espelho e se gostar, né? Ou até isso, dizer, eu me amo, mas isso aqui eu queria melhorar e daí buscar ajuda para isso, se for possível, com segurança, né? Doutora, e a gente percebe também o quanto a tecnologia ela tem auxiliado, né? A senhora comentou aqui do laser com Doppler, isso? Isso, o ultrassom com Doppler é o que a gente ajuda para o diagnóstico. E a gente falou sobre o ultrassom microfocado, que é esse aparelho, então, que faz pontinhos de coagulação na profundidade e com isso leva estímulo de colágeno, que pode ser realizado, então a gente usa muito aqui para ajudar a evitar essa queda, pode ser usado na volta dos olhos, papada, pescoço e até corporal. E tem os lasers também, então, que estão sempre também evoluindo, né, para melhorar a qualidade de pele, estimular colágeno, então realmente melhorar a cicatriz, estria, né, então realmente, isso também, a estria, por exemplo, toda estria tem que ser tratada? Não, né, a estria que incomoda o paciente dentro de uma sanidade, né, de algo de poder melhorar se incomoda, mas não que seja uma doença, um problema, né, você também tem que ir separando, né, o que... Inclusive, até a senhora comentou sobre uma influenciadora, né, que infelizmente morreu depois de realizar um procedimento estético. Muitas vezes, as críticas, elas vêm da rede social pela exposição das pessoas e elas vão tentar melhorar uma coisa que nem precisava melhorar, porque era natural daquela pessoa e acabam se prejudicando por isso. Mais uma vez, né, doutora, a importância de a gente saber não saber o que expõe, mas saber como lida com a exposição das pessoas e tentar não ser cruel com o outro, porque ele não está... Muitas vezes as pessoas não buscam um procedimento estético, como a senhora mesma falou aqui, porque não sente necessidade, mas não é que esteja errado não buscar, né? Perfeito, e daqui a pouco teve até agora me esqueci quem foi,
mas teve numa revista, então, uma pessoa com rugas e dizendo, me deixem com as minhas rugas, né? Então, tá tudo bem se a pessoa quiser envelhecer e não quiser fazer procedimento estético, tá tudo certo, né? Então, isso que a gente tem que cuidar, que não dá para impor para todo mundo. Ao mesmo tempo, se me incomoda, eu posso buscar ajuda, né? Se eu tiver condições financeiras e vontade, posso ir tentar melhorar, né? E existe, doutora, algum procedimento que antes ele era tido só como estético, que a senhora tem em mente, assim? Antes era tido só como estético e hoje ele é tido como uma qualidade de vida? Acho que a própria toxina botulínica que a gente falou, e ela pode ser usada além de para rugas, como a gente comentou, pode ser usada para qualidade de pele, em pacientes com rosácea, pode ser usado para hiperidrose, que é aquele suor excessivo, seja em axila, palma e planta do pé, que isso às vezes o paciente também fica desconfortável socialmente. Tem doenças bolhosas, que a toxina botulínica pode ajudar também. O preenchimento, às vezes, também alguma sequela, alguma doença que causou alguma atrofia. Então, sim, os procedimentos estéticos vieram para melhorar a qualidade de vida, né? E a senhora que também é clínica, né, doutora? Como que a dermatologia se associa a outras áreas profissionais? Assim, muitas vezes a gente tem um sinal que um clínico daqui a pouco diagnostica e passa para um dermato. Como é que funciona essa associação entre vocês médicos? Perfeito, acho que é ótimo, assim, isso que a gente está falando do paciente ser é um corpo só. Então, a gente na dermato muitas vezes também tem pacientes com doenças autoimunes. E aí a gente quer fazer algum procedimento estético, precisa de alguma comunicação com o reumato para ver se ele acha adequado, se não acha, se é o momento de fazer ou não é. Rosácea, às vezes tem comprometimento ocular, então a gente precisa conversar com o oftalmo. Então, é interessante, né, essa interligação, assim. E o que fez a senhora buscar a dermatologia, doutora? Eu não sei dizer, assim, eu fiz a clínica médica querendo fazer a clínica médica, não foi por não saber o que fazer. E ao longo da interna e daí dos meus estágios, eu fui me apaixonando pela dermato. Quando eu comecei na dermato, eu não pensava na cosmetria e vivia a dermato em todas as suas fases lá e gostei de tudo. E naturalmente eu fui indo para esse caminho e hoje eu acho que eu adoro, sabe? Esse vínculo com o paciente, poder deixar o paciente mais feliz. Mas é isso, com esse cuidado de ajudar ele a também baixar comparações, né? Tentar ser por ele mesmo e não pelos outros, né? E para a senhora que reúne toda essa sua experiência já da residência, enfim, desses anos de atuação e também lida com pessoas profissionais que estão aprendendo ali a profissão, como que a senhora observa os principais desafios que a dermatologia tem hoje em dia? Porque antes era um desafio e imagino que hoje, principalmente com essa pressão estética, ele também se modificou, né, doutora? Eu acho que a importância de nunca esquecer que o paciente é o número 1, de individualizar tratamentos, de alinhar com o paciente o que ele deseja. Eu acho que um desafio é isso das complicações também, de saber lidar com complicações que venham a chegar, que a gente sabe que isso infelizmente está aumentando muito. Mas acho que o mais importante é ter como foco o paciente, né? E o paciente, ele tem que estar atento, né, doutora, a buscar essas orientações. A senhora já falou aqui, já reforçou, quero que reforce mais uma vez a importância de, no momento em que tu decide fazer, muitas vezes a gente é atraído por um procedimento que até às vezes nem precisa, mas é necessário, antes de pensar naquele procedimento, pensar no profissional que vai realizar, né? Perfeito. Então, atentar, como a gente falou, essas clínicas que quase que tem um cartaz na porta, venha, né? E daqui a pouco o paciente, por um impulso, pode acabar indo sem saber nem quem era o profissional, que produto utilizou. E a gente já falou aqui que os procedimentos podem levar a complicações, seja de imediato, no momento da aplicação, seja um tempo depois. Então, o paciente tem que ter alguém para recorrer e não simplesmente entrei numa clínica, fiz, quando vê até essa pessoa que me injetou, nem tá lá mais. Então, essa importância desse vínculo médico-paciente. E um médico que conheça o paciente, saiba as comorbidades, saiba as medicações de uso, conheça esse paciente como um todo. E como a gente falou do risco de complicação, de necrose, de cegueira, de morte, então realmente tem que levar a sério. E lembrar então o Instagram não servir como um guia, né? Não é número de seguidores que vai mostrar que esse profissional é bom ou é ruim. Então, até procurar a qualificação, ver no seu conselho, tipo eu, Laura, então eu vou ter no Conselho Federal de Medicina, no CREMERS, e na dermato, né, vou ter o meu RQE, que é meu título de especialista. Então, procurar também se o profissional, aquela especialização que ele diz que tem, se realmente ele tem, se ele está cadastrado no conselho. A gente comentou aqui de algumas complicações profissionais que se diziam ser alguma coisa que nem eram. Então, acho que isso é bem importante.
Inclusive, essas são orientações da própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, inclusive da qual a doutora vai fazer parte da diretoria no ano que vem, né, doutora? Então, é mais um desafio que assume, né? E eu acho que é isso, esse desafio mesmo de atentar a população, de estar perto, de trazer excelência, né? E esse cuidado pela vida, acho que em primeiro lugar, né? A segurança. Até mesmo eu quero também reforçar essa questão, doutora, porque a gente iniciou falando sobre saúde e estética, inclusive é a hashtag do nosso programa aqui, o nosso programa Saúde e Estética. Então, quero que a senhora fale pra gente dessa dualidade ali, né? A gente não pode pensar somente na questão estética sem esquecer da saúde. Perfeito. Então é isso, a gente, e até falando em saúde mental também, né? Então a gente é uma coisa única que a gente tem que estar em paz, né? E seguros para poder ir melhorando o que nos incomoda, mas não banalizar, né? O procedimento estético não é uma mercadoria, não é eu vou comprar um copo, eu vou comprar um preenchimento labial, eu vou comprar um preenchimento de olheira. Isso não é assim que funciona. Então, entender que é um procedimento que envolve muitos riscos, muito estudo, muita formação, anatomia, então não é simples como muita gente tenta fazer parecer ser, né? Doutora, então já quero, finalizando nossa conversa aqui, a gente tem muito assunto ainda que dá para abordar, né? Mas fica esse recado da importância de a pessoa que está buscando um procedimento estético atentar ao profissional. Então quero que a senhora deixe seu recado final para quem está nos assistindo. Então eu agradeço muito o convite, muito legal estar aqui, para mim foi um desafio, eu sou tímida, então para mim foi um desafio verdadeiro, assim, então estou muito feliz. E muito, então, eu acho que da gente achar esse equilíbrio, né, entre poder procurar ajuda e procedimentos estéticos se nos incomoda, para nos trazer mais felicidade, mas sempre, em primeiro lugar, a saúde. Então, o cuidado com isso, número 1, né? Não expor, não nos colocar em riscos. Vou te contar um segredo, também sou tímida, doutora, mas são os ossos do ofício. Doutora, obrigada por ter vindo mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, foi um prazer te ter aqui hoje, principalmente esclarecendo essas informações, porque a gente tem muita informação saindo e não vindo de profissionais adequados, então é uma honra poder ter a senhora aqui para trazer essas informações para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, essa foi a médica dermatologista associada à Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doutora Laura Milman, nos explicando sobre toda a importância de a gente atentar para a saúde na hora de tratar a estética também. Esse foi o assunto do TV Câmara Entrevista de hoje. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição do TV Câmara Entrevista para aprofundar mais assuntos com você. Até a próxima!